Bom, olá a todos. Meu nome é Elisiane Garcia, sou engenheira agrônoma formada pela URGS, aluna de mestrado do Programa em Pós-Graduação de Zootecnia, e venho por meio deste, no Simpósio da Ciência do Agronegócio, apresentar o meu trabalho intitulado Fatores que afetam a estabilidade do leite bovino cru, uma análise bibliométrica e sociométrica da produção acadêmica mundial. Bom, uma introdução breve sobre o tema da estabilidade térmica, ela se torna importante de ser trabalhada em função das transformações que o leite sofre na indústria. Uma delas, e a mais importante, são os processamentos térmicos que o leite vai sofrer dentro da indústria, para que seja transformado em outros produtos. Leites com baixa estabilidade, portanto, eles comprometem esse processo. Comprometendo esse processo, eles causam perdas, tanto para os produtores quanto para a indústria. Em que consistiu o nosso trabalho, então? Nosso trabalho consistiu no levantamento da literatura através de uma pesquisa de natureza teórica com análises quantitativas, através de uma análise bibliométrica e sociométrica. Bibliométrica consiste, então, na análise do comportamento das publicações, e a análise sociométrica consiste numa análise da relação entre os autores e suas publicações. Inicialmente, então, foi feita uma chave de busca com as palavras em inglês contidas no quadro à esquerda do vídeo. Então, após a elaboração dessa chave, nós colocamos ela em buscas em 3 bases de dados: Scopus, Web of Science e PubMed. Os resultados foram baixados e planilhados numa planilha Excel. Nessa planilha, então, foram feitas as análises estatísticas e a elaboração dos gráficos através de um aplicativo de extensão chamado Excel Toolbox. Após, foi feita a análise sociométrica através do software VOSVIR. Os resultados, então, apresentados a seguir são o achado de 87 artigos científicos encontrados que abordam tal tema. Dentre esses artigos, a faixa de publicação data de 1923 até 2020, pois foi o ano que a gente fez essa análise. O número de autores variou de 1 a 8, e uma média de 5 autores por artigo científico. E à direita do vídeo vocês podem ver o gráfico que mostra os principais veículos de publicação, dando então uma atenção especial para os 2 periódicos que mais publicaram, foram o Journal of Dairy Research e o Journal of Dairy Science, que mostra a sua relevância na área produtiva para pesquisadores que produzem trabalhos que tratam do tema sobre pecuária leiteira e produção de leite. Agora eu mostro para vocês um gráfico que mostra a distribuição histórica das publicações, evidenciando então que houve um aumento de publicações que datam do ano de 2000 a 2010, uma concentração e um aumento dessas publicações, que podem mostrar para nós que houve uma crescente demanda em estudar o porquê esses fatores estavam afetando o leite, possíveis explicações, possíveis resoluções desse problema e também por ter aumentado as tecnologias de transformação de produtos lácteos. Agora eu mostro para vocês um mapa que mostra a concentração dos países que mais publicaram os 87 artigos, dando enfoque para o Brasil, que foi o país que mais publicou, que soma 32 artigos publicados, seguido da Irlanda, que é um ponto bem ao meio do gráfico, que é mais cinza escuro, com 11 publicações, depois seguidos de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Agora o gráfico rodado no software VOSVIR, que mostra então a análise sociométrica dos autores. Dentro dos 87 artigos, 37 autores foram mencionados com grande relevância, ou seja, eles foram citados mais de 5 vezes por cada trabalho que foram citados. A caixa do meio mostra o pesquisador que mais produziu e mais foi mencionado dentro desses 87 artigos. Cada caixinha é um nó. Essas caixinhas são representadas pelos principais autores mencionados. E os laços, são as linhas, elas são grossas e puxam os nós para perto. Isso evidencia que as relações de citação são sólidas e também podem mostrar esses núcleos de aglomeração de nós, mostram as relações feitas em possíveis trabalhos desses autores. Vejam também que um ao mesmo autor é mencionado mais de uma vez, ou seja, esse autor ele fez relações
com mais de um núcleo de autores. Agora eu mostro para vocês a média do design de estudos utilizado nesses artigos, evidenciando então que a grande maioria dos estudos possui um design transversal, ou seja, foi elaborado através de levantamentos de amostras de leite, provavelmente contidas em indústrias, universidades e até mesmo nas próprias unidades produtivas. Aqui agora eu mostro um mapa, um gráfico, que mostra para vocês a média, a mínima e a máxima das graduações alcoólicas utilizadas nos trabalhos, mostrando então que essa variação de mínima e máxima se concentrou numa faixa entre 68% e 74% de álcool utilizado no teste do álcool, que é o principal teste que analisa a estabilidade térmica do leite. E por fim, a principal resultado do nosso trabalho, que foi a organização de 35 fatores mencionados na literatura que afetam a estabilidade térmica do leite, chamando a atenção então ao lado, entre parênteses, o número de estudos de cada fator. E esses fatores podem ser positivos, ou seja, aumentam a estabilidade térmica do leite, como por exemplo o efeito da transglutaminase, como também a grande maioria dos fatores são negativos, ou seja, diminuem a estabilidade térmica do leite, como o efeito do estresse térmico por calor e a restrição alimentar dos animais. Por fim, a conclusão do nosso trabalho, que mostrou que a estabilidade térmica do leite é um assunto relevante, que é mencionado desde 1923 até os anos atuais, que apenas 25 países no mundo todo publicaram sobre o tal assunto, mas em destaque o Brasil, que mostra então a relevância desse problema para o nosso país. A principal contribuição, então, como eu mostrei, são os 35 fatores organizados que podem afetar a estabilidade térmica do leite, e a graduação alcoólica média de todos os artigos foi 68 graus de graduação alcoólica, o que pode apontar para uma padronização da utilização desta medida para os próximos trabalhos. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixo aqui o meu muito obrigado, então, ao Simpósio da Ciência do Agronegócio.